convidamos ela que irá presidir esta palestra, doutora Zilma Bezerra, e o palestrante Luiz Guilherme Marinoni. Boa tarde a todos. Já fui apresentada, meu nome é Zilma Bezerra Gomes de Souza, sou advogada na cidade de Natal. E, primeiramente, saúde a todos, né, as autoridades aqui presentes. Primeiramente, a plateia, né, também, porque esse evento feito com todo carinho e amor foi feito para vocês. E, desculpe o nervosismo, é a primeira vez. Né? E gostaria de agradecer, em especial, a Matusalém. Obrigado por ter transformado apenas um sonho em uma realidade. A primeira vez que nós conversamos sobre esse evento era realmente apenas um sonho, e sonhos estão aí para serem transformados em realidade. Muito obrigada. Esse é o agradecimento em meu nome e em nome de todos aqui presentes, eu acredito. E, para iniciarmos, nada melhor do que um professor jurista, renomado, conhecido por todos nós por seus códigos, livros. Então, esse congresso é para vocês, para brilhantar o conhecimento de todos, e abriremos com chave de, vamos dizer assim, com chave de ouro esse evento. Tenho certeza que todos aqui presentes sairão com maior conhecimento do que entraram, e é uma honra para mim, doutor, que conheço dos livros, e tenho a grata e honra de conhecê-lo hoje pessoalmente, descrever o seu currículo. Sei que de conhecimento eu tenho certeza que é bem maior do que essas pequenas palavras. Mas vou descrevê-lo, seu currículo, agora. Professor Luiz Guilherme Marinoni, professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, pós-doutor pela Faculdade Estadual de Milão e pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Foi procurador da República e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Curitiba. Atua especialmente na interposição de recursos, na elaboração de memoriais e mediante sustentações orais. Proferiu inúmeros incontáveis de parecer, vários deles publicados em revistas especializadas, e outros reunidos em volumes publicados pela editora Revista dos Tribunais. Publicou mais de 30 livros. Os seus livros foram traduzidos para mais de 10 países, na América Latina e na Europa. Em 2009, recebeu o Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio brasileiro para obras jurídicas. Foi indicado para o mesmo prêmio várias vezes. Com enorme satisfação, passo a palavra ao doutor Luiz Guilherme Marinoni. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentá-los em nome do coordenador desse congresso, o professor Matusalém Dantas. Sem dúvida, é um belíssimo congresso, um congresso muito bem organizado. Eu espero que todos aproveitem o máximo possível das palestras que vão se desenvolver durante esses dias e que todos possam pensar a respeito do direito processual e colaborar para que, com ele, a administração da justiça e o processo possam trazer cada vez mais bons frutos para todos nós. Cumprimento os colegas, também aqui presentes, que participarão na qualidade de conferencistas. Caríssima doutora, que está presidindo a mesa. A minha conferência de abertura, eu resolvi, ao invés de fazer uma exposição a respeito de teoria do processo, uma exposição a respeito de um tema que
é de introdução às outras palestras, tentar trabalhar com 2 temas, ou talvez de passagem de mais um, que são importantíssimos diante do novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil traz o tema dos precedentes obrigatórios, entre outros, e o tema da tutela contra o ilícito, entre outros. São 2 temas interessantes e não apenas teoricamente interessantes, eles são temas curiosos, porque não são temas propriamente de direito processual. O tema dos precedentes obrigatórios não é um tema de direito processual, mas o Código de Processo Civil, ao tratar da utilização dos precedentes obrigatórios, nos permite discutir, dialogar e aprofundar estudos a respeito de um assunto que é da mais alta importância para o desenvolvimento do Estado de Direito. Por outro lado, a tutela contra o ilícito é muito mais um tema de direito civil do que propriamente de direito processual. Entretanto, o artigo 497 do novo CPC, quando deixa clara a possibilidade de alguém requerer tutela jurisdicional em face do ato contrário ao direito, sem demonstrar dano e os elementos para imputação da sanção ressarcitória, ou seja, a culpa e o dolo, evidencia a oportunidade da distinção entre ilícito enquanto fato danoso e ilícito enquanto ato contrário ao direito. Torna possível a tutela contra o ato contrário ao direito. Isso é muito importante e não vem sendo debatido nos congressos de direito processual civil, simplesmente porque os processualistas não conhecem o tema, até porque os civilistas ainda não aprofundaram. No âmbito do direito civil, as discussões acerca de ilícito enquanto fato danoso e ilícito enquanto ato contrário ao direito são pouquíssimas. Nós temos a oportunidade de demonstrar, entretanto, que é imprescindível hoje, diante dos novos direitos e das funções do Estado constitucional, uma tutela jurisdicional apenas contra o ato contrário ao direito. Feita essa introdução, voltemos ao problema dos precedentes obrigatórios. Para que a questão seja bem compreendida, é imprescindível a lembrança da cultura plantada no Brasil por conta dos nossos colonizadores. Os sociólogos são claros ao dizer que os nossos colonizadores, os portugueses, e a cultura que se difundiu nas primeiras décadas da colonização era uma cultura patriarcal e patrimonialista. Ou seja, era uma cultura completamente avessa à generalidade da lei, à generalidade da aplicação da lei em face de todos. Imaginava-se e falava-se que, na realidade, tudo deveria ser feito para que alguns privilegiados não se submetessem à lei. Por incrível que pareça, embora alguém um dia tenha pensado que todos deveriam ser iguais perante a lei e que a lei garantiria a igualdade e a segurança jurídica e também a previsibilidade, a nossa sociedade se formou num âmbito social em que desejava-se a subtração dos efeitos da lei geral. É quando surgem os
tão celebrados conceitos de homem cordial e de jeitinho. O que é realmente homem cordial e jeitinho em termos sociológicos? Homem cordial é o homem que planta-se na administração pública para privilegiar os seus amigos e os seus companheiros. Esse é o homem cordial. E, numa outra perspectiva, homem cordial é o bajulador do administrador público, que lá está para fazer gracejos, para prometer benesses ao administrador público, para que, de fato, alguns grupos sejam protegidos pelo administrador da coisa pública. Ou seja, a ideia de homem cordial é a ideia de homem que tem a ver com a fuga dos efeitos da lei geral. Cordial é o administrador que faz os seus companheiros escapar da lei. Cordial é o bajulador do administrador público, que entrega presentes no final do ano para que os seus amigos possam fugir dos efeitos da lei. Jeitinho é exatamente o presentinho que permite que o administrador público olhe com outros olhos para os amigos do bajulador. De modo que nós criamos aqui uma cultura de fuga da lei geral. O brasileiro tem horror da generalidade da lei. Em outras palavras, tem horror à generalidade do direito. Ele acha, na verdade, que tem direito de não se submeter à lei que é para todos, mas é para todos que são do povo. O homem cordial é um homem que se sente acima do povo, que se sente no direito de obter uma decisão diferente. A mulher do governador que entende que deve se submeter à prisão dentro de casa. Essa é a decisão que discrimina e faz com que alguém fuja dos efeitos da lei. Entretanto, generalidade da lei tem uma relação de causa e efeito com o tema dos precedentes obrigatórios. Por quê? Exatamente porque a lei, em regra, especialmente quando de compreensão um pouco mais difícil, abre oportunidade para diversas interpretações. A regra que abre oportunidade para mais de duas ou mais de uma interpretação é o paraíso para o homem do jeitinho. Se eu posso levar o administrador a decidir de 3 ou 4 maneiras, o juiz a decidir de 2, 3 ou 4 maneiras, é claro que eu posso utilizar tudo aquilo que está à disposição do lobista, travestido de advogado, para obter uma decisão favorável, uma decisão que afaste o meu cliente dos efeitos do direito, que deveria proteger todos da mesma forma e obrigar também a todos da mesma forma. Mas exatamente porque o texto abre oportunidade para várias interpretações, é que hoje todos os teóricos do direito e todos aqueles que convivem em países civilizados e estão preocupados em garantir a igualdade perante o direito e a segurança jurídica e a previsibilidade, estão cientes de que os precedentes formados por cortes supremas são imprescindíveis para, garantindo a unidade do direito, preservar a igualdade e a segurança jurídica.
só não quer compreender isso, ou o sujeito que é muito ignorante, que não estuda, que lê revista em quadrinho, ou que lê orelha de livro, mas não tem capacidade para ler o seu conteúdo, ou é um sujeito de má fé, que não pode se submeter à lógica da unidade do direito, porque quer preservar determinados membros do seu compadrio. Engana-se aquele que pensa que só existem bons advogados, defensores de direitos, bons juízes ou bons políticos. O sistema que não preserva a igualdade de decisões é o paraíso para o advogado lobista, é o paraíso para o juiz corrupto, é o paraíso para o político malfeitor, que sempre dá jeito de obter uma decisão que o trate de forma diferente. Agora, todos sabem que, entretanto, os precedentes obrigatórios têm alguma coisa a ver com um tal sistema chamado de common law. Ninguém sabe o que é common law, nem stare decisis. Mas as pessoas não gostam muito daquilo. Que diabo será aquilo? Aquele direito lá daqueles países onde se produz McDonald's e computadores de última geração, que são usados por todos os estudantes. Que diabo é isso? Será que isso é coisa de americano? Será que isso é coisa do common law? Será que precedentes obrigatórios só tem a ver com o common law? Será que o common law é um direito estabelecido pelos juízes? Não é um direito legislado? Um sujeito que estuda direito e diz que o common law é um direito proclamado pelos juízes, ou é completamente ignorante, ou é um malfeitor. Qualquer pessoa que leia um livrinho sobre a introdução do direito estadunidense vai perceber que em determinados estados dos Estados Unidos há mais leis do que no Brasil. Na Califórnia, por exemplo, existem muito mais leis do que em alguns países da Europa. De modo que é uma imbecilidade supor que o direito estadunidense é um direito criado pelos juízes. Não é. Nos Estados Unidos também existem precedentes que interpretam as leis. Além disso, precedente obrigatório tem relação com o stare decisis. Stare decisis não se confunde com common law. O stare decisis surge na Inglaterra no século XIX. Depois de séculos de desenvolvimento do common law. O common law existia por séculos quando se chegou ao stare decisis, quando se chegou aos precedentes obrigatórios. Essas pessoas que imaginam que common law é sinônimo de precedentes obrigatórios, deveriam esclarecer, na verdade, a razão pela qual surgiram os precedentes obrigatórios no common law. É fácil explicar, e isso tem a ver com as premissas necessárias para a compreensão do nosso tema. No civil law, imaginou-se que a legislação e os conceitos próprios do direito alemão do século XIX, próprios do positivismo científico ou do conceitualismo, seriam suficientes para garantir a coerência e a sistematicidade do direito. E isso, por consequência, garantiria a igualdade de todos perante os tribunais e garantiria a previsibilidade do direito, o que é imprescindível para o desenvolvimento da economia. Previsibilidade é um valor moral imprescindível para qualquer pessoa sobreviver num estado de direito. Se eu não sei como a minha conduta vai ser valorada pelo produtor de decisões judiciais,
Eu não posso viver tranquilo na sociedade. Se eu sou um empresário e quero participar do desenvolvimento da economia, eu não posso viver num país que não me diz como eu devo me comportar. Como eu vou me comportar se eu não sei o que virá da boca do Superior Tribunal de Justiça? É impossível. É impossível viver num país sem segurança jurídica. É impossível viver num país sem previsibilidade. É impossível viver num país onde não impera a igualdade. Entretanto, para que a igualdade, a previsibilidade e a segurança jurídica sejam possíveis, é imprescindível a unidade do direito. Não a unidade do direito objetivo, mito, atrás do qual se esconderam instâncias autoritárias dos mais diversos tipos. Eu não estou falando de aplicação uniforme da lei. Eu não estou falando de unidade do direito objetivo, da unidade da lei no território nacional. Isso é impossível. Isso é impossível, porque quem olha para a lei pode extrair interpretações diversas. Não há unidade do direito objetivo. Não há aplicação uniforme da lei. Isso tem a ver com o fascismo. Isso é algo típico da época do fascismo, a aplicação uniforme da lei. A lei não foi suficiente para garantir a segurança, para garantir a igualdade, exatamente porque a lei abre oportunidade para várias interpretações. Na Inglaterra, entretanto, os precedentes obrigatórios surgem exatamente porque os juristas ingleses olharam para o sistema, especialmente o alemão, que era um sistema baseado em conceitos formados a partir de regras gerais, né? Os conceitos formados a partir de regras gerais, o conceitualismo alemão. Os ingleses perceberam o seguinte: o sistema legislado permite a abstração e a afirmação de conceitos gerais, capazes de serem aplicados de maneira generalizada para todos, de forma abrangente. Só o sistema legislado, porque as leis em princípio seriam para todos, só esse sistema legislado permite a elaboração de conceitos generalizantes, de conceitos que seriam para todos. Nós aqui no direito inglês não temos como elaborar conceitos gerais, não temos como elaborar princípios gerais. Por quê? Porque nós trabalhamos com casos. O direito inglês é um direito de casos. As regras surgem para resolver os casos. O problema é que as regras que surgem para resolver os casos sempre são regras marcadas por particularidades dos casos. Isso significa, como diziam os ingleses, que nós podemos ter centenas, milhares de regras, mas essas regras, ainda que olhadas de uma só vez, não vão permitir a elaboração de um conceito geral que tome em conta todas as regras. Eu não consigo elaborar um conceito geral resolvendo casos. Daí Bentham, o maior jurista inglês de todos os tempos, disse por volta do início dos anos 800. Ora, se nós temos um direito de casos, onde surgem regras nos casos, como que nós vamos garantir aos cidadãos um direito de conteúdo abrangente e geral, um direito, portanto, previsível, um direito que seja amigo da segurança jurídica? A solução foi: a única forma de se garantir segurança, igualdade e previsibilidade
é formando no Poder Judiciário interpretações dotadas de autoridade que possam orientar a resolução dos casos futuros e a conduta das pessoas na sociedade. O que passou a orientar as pessoas em sociedade foram as decisões formadas pelas cortes superiores ou pelos tribunais. E o que passou a orientar a solução dos casos futuros também foram os precedentes formados nos tribunais, porque não existia legislação suficiente naquela época para garantir a previsibilidade. O problema é que de lá para cá surgiu no sistema americano, nos sistemas de common law, muita legislação. Muita legislação. E o stare decisis continua, como todos sabem, sendo utilizado nesses países que têm legislação. O stare decisis, quando utilizado nos países que têm legislação, é uma regra que tem por objetivo garantir a unidade da interpretação da lei. Ou seja, são os chamados precedentes interpretativos. No common law tem precedentes criativos e precedentes interpretativos. Não importam aqui os precedentes criativos, importam os interpretativos. No common law, eles sabem que é absolutamente necessário ter uma interpretação consolidada que oriente os casos futuros e oriente a conduta das pessoas. Exatamente para que as pessoas tenham previsibilidade e para que os juízes dos demais casos não violem a igualdade. No civil law, entretanto, onde se presumia que o conceito e a lei seriam suficientes para garantir a sistematicidade e a coerência do direito, nós vimos, com a evolução da teoria da interpretação e com o impacto do constitucionalismo, o surgimento da ideia na teoria do direito de que interpretação não é a investigação do texto para a declaração da norma contida no texto. Interpretação, e ninguém diverge disso, a respeito disso na teoria do direito. Interpretação é valoração do texto, dos elementos extratextuais e constituição da regra jurídica. E mais ainda, o constitucionalismo obrigou o juiz a declarar a invalidade da lei quando em desacordo com os princípios constitucionais, com os direitos fundamentais processuais. Obrigou o juiz a preservar a lei, dando-lhe uma interpretação conforme a Constituição, quando a interpretação literal, primeira, advinda do texto, é uma interpretação incompatível com a Constituição. Ora, se todo juiz tem que interpretar o texto conforme a Constituição, como se imaginar que a lei, o texto, garante a previsibilidade, a segurança jurídica e a igualdade? É evidente que o que pode garantir alguma coisa é a interpretação, por exemplo, conforme a Constituição, instituída pelo juiz ou pelo tribunal, né, melhor, pela Corte Suprema, ao definir o caso concreto. É assim que se faz. É evidente que uma decisão que faz interpretação conforme a Constituição afasta-se às claras do texto legal, agrega sentido à ordem legislada. A ordem legislada deixa de ser sinônimo de ordem jurídica, porque a ordem jurídica passa a ser composta pelo texto e
pelos precedentes das Cortes Supremas. Os precedentes das Cortes Supremas definem a reconstrução que cabe ao Judiciário fazer a partir do texto e dos elementos extratextuais. Não fosse assim, não haveria jamais interpretação evolutiva. A interpretação do texto jamais avançaria para encampar as novas realidades sociais. Quem é contra precedente é contra a evolução da interpretação. Quem é a favor da evolução da interpretação sabe que os juízes têm que interpretar tomando em consideração outros elementos que não o texto. Entretanto, como nós temos diversos tribunais que podem interpretar, por uma razão lógica apenas, há que existir uma corte no vértice, uma corte suprema, incumbida de definir o sentido que advém do texto ou de definir a interpretação válida. É muito simples. Se nós temos a certeza de que o direito não depende do legislador, e eu tenho certeza que ninguém admite isso hoje, ninguém pode dizer que o direito depende apenas do legislador, o direito também depende do judiciário, o direito para se desenvolver e frutificar depende do judiciário. Se o direito depende do judiciário, é inevitável que exista no judiciário uma corte incumbida de atribuir sentido ao direito e de desenvolvê-lo conforme a evolução dos fatos e dos valores sociais. Ou seja, no judiciário nós temos que ter juízes que resolvem litígios, cortes de apelação que resolvem litígios e cortes supremas que não resolvem litígios. Não é essa a função de uma corte suprema. A função de uma corte suprema não é resolver litígio. A função de uma corte suprema é definir o sentido do direito e colaborar para o seu desenvolvimento. É por isso que existe a repercussão geral. Num sistema que privilegia a repercussão geral, fica claro que o Supremo Tribunal Federal não tem que julgar o recurso extraordinário apenas porque a Constituição foi violada. Ele pode se negar a julgar o recurso extraordinário, ainda que admitindo que a Constituição foi violada. Ele só vai julgar o recurso extraordinário quando violada for, em princípio, a Constituição e verificar-se que há repercussão geral na questão constitucional. Aí ele vai desenvolver raciocínio colegiado para afirmar precedente, para atribuir sentido ao direito que está em dúvida e desenvolver o direito conforme as necessidades sociais. Fica claro, portanto, que precedente obrigatório existe em razão da função contemporânea das Cortes Supremas. Precedente obrigatório existe não porque o Código de Processo Civil quer, ou não quer, ou o jurista X quer, ou não quer. Precedente obrigatório existe porque o direito não é lei, porque o judiciário colabora para o desenvolvimento do direito. E exatamente porque, quando o judiciário colabora para o desenvolvimento do direito, há que existir um direito uno advindo do judiciário. Se o judiciário produz 3 ou 4 direitos que podem resolver casos, é óbvio que não há previsibilidade, segurança e igualdade. O problema é que as pessoas que não enxergam isso querem exatamente isso. Querem um judiciário que produza os mais variados tipos de direito, para que aqueles que não têm tanta cara bonita sejam tratados de uma forma, da pior possível. Mas aqueles que têm mais condições e mais acesso aos juízes ou ao administrador possam obter decisões diferenciadas. Um sistema sem precedentes é um sistema de bajulação, é um sistema de compadrio,
É um sistema que viola o Estado de Direito. A unidade de direito é imprescindível para o Estado de Direito. E, por consequência, a função de uma Corte Suprema é definir qual é o direito válido num país. E exatamente por isso é que as decisões das Cortes Supremas devem ser observadas pelos tribunais inferiores. Agora alguém dirá, não, mas as Cortes Supremas decidem de forma errada às vezes. Claro que decidem de forma errada às vezes. Assim como o legislador também pode editar uma lei equivocada. O problema é que, por uma questão lógica, sejam melhores ou não os juízes que estão no Supremo Tribunal Federal, em face dos juízes de primeiro grau, numa perspectiva institucional, o que vale é a Corte que está no vértice. É o Supremo e o STJ que tem a incumbência de definir o sentido do direito. Isso está na Constituição. A Constituição fala em garantia da uniformidade da lei, da aplicação da lei e da uniformidade da Constituição. A única diferença, na verdade, é a de que o STJ não pode garantir a uniformidade da aplicação da lei. Ele não pode declarar o que está na lei, porque ninguém pode. Isso não é próprio de um ser humano. Ninguém pode declarar o que está na lei para corrigir as decisões dos tribunais inferiores. O que o STJ pode fazer é definir qual é a melhor interpretação que decorre da lei. É do Tribunal de São Paulo ou é do Tribunal do Rio de Janeiro? É do Tribunal de São Paulo. Se é do Tribunal de São Paulo é melhor, ou se é do Tribunal do Rio Grande do Norte é melhor, todos devem ser submetidos à mesma interpretação, para que todos no país sejam tratados da mesma forma, para que todos os casos sejam resolvidos a partir de um mesmo parâmetro. Alguém pode ainda imaginar, tomando em conta argumentos falaciosos, não, mas isso engessa o Poder Judiciário. Se você trabalha com uma interpretação válida, advinda das Cortes Supremas, o que seria precedente obrigatório, você impede a evolução da interpretação, porque o precedente engessa a atividade interpretativa. Só um ser humano muito burro mesmo, não tem outra palavra, pode dizer uma coisa dessa. Qualquer pessoa que pega um gibi americano vai lá constatar que há mais de 100 anos os precedentes das cortes são revogáveis. A Corte Suprema Americana revogou inúmeros precedentes nessas últimas décadas. Inúmeros, dezenas. Além disso, além do precedente poder ser revogado, exatamente para propiciar a evolução do direito, o juiz de tribunal inferior, submetido ao parâmetro interpretativo firmado pela Corte Suprema, pode fazer aquilo que se chama de distinção, está no Código de Processo Civil. Aliás, pode não, tem a obrigação de fazer. Ele tem que demonstrar, se for o caso, que o caso sob julgamento é diferente daquele que deu origem ao precedente e, portanto, não aplicar o precedente. Aliás, se ele aplicar o precedente quando o caso é diferente, o que ocorre está no parágrafo 5º do artigo 966 do novo Código de Processo Civil. Essa é uma nova hipótese de ação rescisória. Esse pessoal que fica falando bobagem por aí não lê o Código. Não sabe que isso está escrito no Código. Se um juiz aplicar um precedente, quando o precedente não vale porque o caso é diferente, cabe rescisória. Rescinde-se a decisão. A decisão deve ser desconstituída. Essa é uma hipótese nova de ação rescisória. Ninguém fala sobre isso. As pessoas só atacam com argumentos de
comentaristas esportivos. Aquelas conversas de bar, né? Agora se tornou comum falar de direito como se estivesse num bar. Ah, não, porque não, cada um dá a sua opinião sobre as coisas, não estuda, não analisa e dá opiniões mescladas com argumentos retóricos completamente infundados, que ficariam muito bons para o Galvão Bueno, quando fala de futebol e quer criticar uma determinada jogada de um atacante, mas que não ficam de acordo com alguém que deve ter uma postura séria frente ao direito e frente àqueles que o aplicam. Argumentar que nós aqui no Brasil queremos precedentes porque nós queremos implantar no Brasil o common law, olha, é brincadeira. Nenhum comentarista de futebol brasileiro, quando está perdendo da Argentina e está com raiva do Messi, fala uma coisa dessa. Isso é brincadeira de mau gosto. Não é? Não tem nada a ver com aquilo que está nos Estados Unidos, aquilo que nós queremos. O que nós queremos é que todos sejam tratados de forma igual pelo judiciário. O que nós queremos é uma garantia de imparcialidade do juiz. O juiz se torna imparcial exatamente quando ele não pode tratar casos de acordo com a cara dos litigantes. Quando ele não pode tratar casos de forma diferente. Ele tem que tratar os casos conforme os parâmetros do direito. Quando os governos não podem se subtrair da lei e do direito, né? Fazendo pressão sobre o poder judiciário ou sobre a administração pública. Ou seja, precedente é imprescindível para o Estado de Direito. E as novas normas que tratam da ação rescisória caminham exatamente nesse sentido. Nós temos ali normas, hoje a antiga norma que admitia ação rescisória contra a violação literal de lei, é a norma que diz, cabe ação rescisória quando é violado manifestamente a norma jurídica. A norma jurídica, quando diz respeito a um texto de difícil interpretação e que vai às Cortes Supremas, é o precedente das Cortes Supremas. Não que não caiba ação rescisória contra a violação de lei, que não abre dificuldade para a interpretação. É claro que cabe. E nesse caso se fala em violação de norma jurídica contida num texto que não abre disputas interpretativas. Agora, em outras situações, a norma jurídica será o precedente. Bom, definida a questão dos precedentes obrigatórios, vamos então para o tema da tutela contra o ilícito. Para que se compreenda o problema, também é preciso retroagir. O processo é uma técnica processual. Nada mais do que uma técnica processual. Processo é tecnologia. O processo tem por objetivo tratar das necessidades de tutela de um determinado momento histórico. Portanto, é óbvio que o processo que foi construído no final do século XIX e no início do século XX, que é um processo que ainda influencia alguns doutrinadores brasileiros, que é um direito processual, que é uma doutrina relativa ao direito processual, que ainda influencia alguns doutrinadores da América Latina, é um processo que foi concebido por uma outra época e por uma outra história. O processo forjado no final do século XIX objetivava garantir direitos patrimoniais, direitos que podiam ser medidos pelo metro da pecúnia, direitos que podiam ser convertidos, em outras palavras, no seu equivalente monetário à lesão. Exatamente por isso que, na época, em caso de prática de dano, prática de fato danoso,
cabia apenas ação de ressarcimento, cabia apenas condenação ao pagamento do valor equivalente ao da lesão ou ao do dano provocado ao direito. Com o passar do tempo, em meados já do século XX, afloram os novos direitos. Direitos como direito à rigidez no meio ambiente, direito à saúde, direito à educação. Os direitos da personalidade assumem outra feição. Fica claro que determinados direitos não se conciliam com a tutela de ressarcimento pelo equivalente. O meio ambiente não pode ser indenizado pelo equivalente monetário à lesão, sob pena, inclusive, de abrir ensejo à aplicação do princípio do poluidor-pagador. Não é? O que nós precisamos é evitar a poluição e não condenar alguém a pagar pela poluição ocorrida. Isso significa que os novos direitos passaram a exigir novas formas de tutela jurisdicional. E mais do que isso, a teoria dos direitos fundamentais, que surge logo a partir da Segunda Guerra Mundial, a teoria que deixa claro que, para a proteção de um direito fundamental, como o direito do consumidor, por exemplo, como o direito à rigidez do meio ambiente, também são imprescindíveis normas infraconstitucionais de proteção. Quando surge essa ideia, quando surge a ideia de que, para que o direito do consumidor, por exemplo, frutifique, é imprescindível uma norma infraconstitucional que determine condutas de fazer e de não fazer para que o direito do consumidor não seja violado. Nesse momento fica claro que o sentido de norma jurídica passa a ser outro. Antes, a norma jurídica atribuía direitos, que, quando violados, abriam oportunidade para a tutela de ressarcimento pelo equivalente. A partir dali, as normas de direito passam a determinar condutas de fazer e de não fazer, que, quando não observadas, não podem, obviamente, exigir tutela pelo equivalente monetário. Tem que exigir tutelas que impõem a conduta de fazer ou de não fazer. Na realidade, com a teoria dos direitos fundamentais, surge a necessidade de tutela jurisdicional contra a violação da norma. Nós precisamos de uma tutela jurisdicional contra o ato contrário ao direito, independentemente da sua consequência, que é o fato danoso. De modo que ilícito não é sinônimo de fato danoso. O ilícito pode ter como consequência eventual o fato danoso. Nem sempre um ato contrário ao direito produz fato danoso. E mais do que isso, e isso é importante, retenha esse ponto. Há direito de obter tutela jurisdicional contra o ato contrário ao direito, ainda que o ato contrário ao direito venha a produzir dano. Porque eu tenho direito à tutela contra o ato contrário ao direito e à tutela de indenização contra o dano. Eu tenho direito a duas tutelas. Não apenas direito à tutela contra o dano. Exemplo, alguém coloca na prateleira de uma farmácia um remédio com composição proibida por norma. Colocou. Qual é a tutela jurisdicional que deve ser requerida? Tutela preventiva não é, porque o ilícito já foi cometido. Não é tutela inibitória, não é tutela cautelar, não é nada disso. Não é tutela contra o dano também, porque ninguém ainda comprou remédio e sofreu dano. É tutela destinada a remover os efeitos concretos derivados da violação da norma.
Hoje nós temos, como diz o parágrafo único do artigo 497, tutela destinada a inibir a violação da norma e tutela destinada a remover os efeitos concretos derivados da violação da norma. Isso é importantíssimo e ninguém conhece, ninguém sabe aplicar. São vários os casos onde o Ministério Público, por exemplo, propõe uma ação civil pública em situações como esta, e ao invés de pedir numa ação autônoma a remoção ou a busca e apreensão, por exemplo, do remédio, imagina que tem que pedir tutela cautelar contra a probabilidade de dano à saúde ou ao consumidor. Por que isso acontece? Porque o sujeito está raciocinando com o ilícito associado ao dano. Se um operador do direito associa ilícito a dano e vê um produto ilícito colocado no mercado, por exemplo, o que ele vai fazer? Qual é a tutela jurisdicional que ele imagina poder pedir? Dano ainda não ocorreu, o ilícito foi cometido, mas ele imagina que o consumidor pode sofrer dano, porque ele está raciocinando com o dano. Ele requer tutela cautelar contra a probabilidade do dano ao consumidor. O que isso gera uma confusão enorme. Por quê? Porque o advogado do réu, então, vai dizer, não, esse remédio aí ou esse produto não produz dano nenhum. Produz dano nenhum. Eu quero prova pericial para demonstrar que o remédio não produz dano. Ou quero prova pericial para demonstrar que o produto não produz dano. Como o juiz também raciocina, atrelando o ilícito ao dano, ele diz, de fato, eu tenho que deixar o sujeito fazer prova sobre o dano. Eu não posso julgar isso se eu não sei se o remédio produz dano ou se o produto produz dano. Muito bem, defere-se a perícia. Ficam discutindo lá 5, 6 anos a prova pericial. Em regra, o demandado tem condições financeiras para contratar um assistente técnico de ponta, porque essas situações envolvem valores estratosféricos, econômicos estratosféricos. É possível, portanto, discutir numa perícia privada algo que foi suposto pelo legislador para editar a norma, algo que foi suposto pelos órgãos, por exemplo, do Ministério da Saúde, para que editada fosse a norma pelo Legislativo. Numa perícia privada, encomendada a não sei quem, não se sabe quem, e onde discutem assistentes técnicos que também não se sabe quem é, você pode questionar anos de procedimento instituído perante um órgão oficial, cujos estudos deram origem à edição da norma. Quer dizer, isso é um absurdo, o que se faz na prática pela falta de compreensão teórica do que significa tutela contra o ilícito. Hoje, o advogado que sabe o que é tutela contra o ilícito tem uma vantagem enorme sobre o advogado que não sabe. Um advogado que não sabe o que é tutela contra o ilícito não tem condições de defender os seus clientes. Um membro do Ministério Público que não sabe o que é tutela contra o ilícito não tem como defender o meio ambiente ou o consumidor. Doutora Marinoni, mais 3 minutos, infelizmente. Quando o Ministério Público defende o consumidor ou o meio ambiente, ele tem que requerer, em regra, quase sempre, tutela contra o ato contrário ao direito. E tem que demonstrar ao juiz que não é possível cogitar sobre o dano, para que o processo não seja poluído por questões que só atrapalham a cognição judicial rumo à decisão justa. Enfim,
Eram esses os dois temas sobre os quais eu gostaria de tratar. Espero, pelo menos, ter despertado a curiosidade de todos, porque são temas que, pela sua novidade, exigem um amadurecimento intelectual e um estudo mais alongado. Eu agradeço novamente a oportunidade que me foi dada, cumprimento o professor Matusalém, também a Carolina, que organizou tão bem esse evento, está de parabéns, a todos que estão aqui presentes, amigos, colegas, autoridades, e que tiveram paciência para me ouvir. Muito obrigado. Parabenizo o doutor Marinoni em nome de todos pela brilhante palestra. Pena que o tempo é pouco. Passaríamos a tarde toda lhe ouvindo, com certeza. Pedimos agora a presença aqui no palco de Matusalém e Caroline, por favor. Eles entregarão os certificados aqui ao palestrante e à presidente da mesa. Os quatro gente aqui na frente com a foto com eles ali, ó.